Você confiaria o comando do seu exército para alguém que você mesmo criou? Foi exatamente isso que um general romano fez em 9 depois de Cristo, e pagou com a vida de milhares de pessoas. Ele se chamava Públio Quintílio Varo, e o homem em quem confiou virou o arquiteto da maior emboscada da história de Roma. Imagina liderar 3 legiões inteiras, pensando que vai esmagar uma revolta qualquer, e descobrir, tarde demais, que o convite para entrar naquela floresta veio do próprio amigo. Você já foi traído por alguém que conhecia todos os seus pontos fracos? É disso que estamos falando aqui. 3 legiões romanas inteiras. Entre 15.000 e 20.000 pessoas, soldados, auxiliares, civis que seguiam a coluna. É a população de uma cidade pequena inteira, apagada em poucos dias dentro de uma floresta na atual Alemanha. Você entende o tamanho disso? Roma tinha o exército mais avançado do mundo antigo, disciplina de séculos, tática comprovada em 3 continentes. Mesmo assim foi destruída por um povo sem exército profissional, sem uniforme, sem hierarquia formal. O trauma foi tão grande que Roma nunca mais usou os números dessas legiões, 17, 18 e 19, em nenhuma outra unidade militar. É como um time de futebol aposentar 3 números de camisa porque ninguém aguenta falar daquele jogo. E o pior, quem armou tudo isso não era um estranho. Era alguém treinado pelos próprios romanos, dentro do próprio exército deles. Quem era, de verdade, o homem que planejou tudo isso? Por volta de 18 a 16 a.C., um menino germânico foi entregue como refém a Roma, prática comum para garantir a lealdade das tribos conquistadas. O nome dele era Arminius, filho de um chefe da tribo dos Queruscos. Você imagina crescer longe da sua terra, aprendendo a língua e os costumes do povo que dominou sua família? Foi isso que aconteceu. Arminius cresceu romano por fora. Aprendeu latim, aprendeu a lutar como legionário, aprendeu como um exército de elite se organiza e se move. Cada detalhe que Roma ensinou para ele viraria, décadas depois, uma arma apontada de volta pro peito do próprio império. E há pelo menos 3 coisas que Roma nunca viu chegando. Esqueça a imagem de bárbaro selvagem que talvez você tenha na cabeça. Arminius não era isso. Ele recebeu cidadania romana. Virou cavaleiro, status de elite, o mesmo anel que generais usavam. Serviu como oficial dentro do próprio exército romano, o mesmo exército que ele destruiria anos depois. Ele não driblou o sistema romano por fora. Ele foi formado por dentro dele, com honras. Entre 7 e 9 depois de Cristo, um novo governador chega à Germânia, Públio Quintílio Varo, homem de carreira brilhante, casado com a sobrinha neta do próprio Augusto. Você acha que alguém assim seria fácil de enganar? Foi justamente Varo quem abriu as portas para Arminius entrar no círculo mais próximo do comando militar romano na região. Arminius falava a língua dos 2 mundos. Conhecia os costumes germânicos, sabia negociar com as tribos locais, e vestia o uniforme romano com naturalidade. Para Varo, isso era ouro puro, um oficial que resolvia problemas dos 2 lados da fronteira. Ele confiava em Arminius para tudo, informações, negociações, estratégia. Essa mesma confiança, construída ano após ano, era a ferramenta que Arminius afiava em segredo para usar contra ele. Nem todo mundo estava cego. Segestes, um chefe germânico rival de Arminius e aliado fiel de Roma, tentou avisar Varo. A tensão entre os dois já vinha de longe. A própria filha de Segestes, Tusnelda, tinha se casado com Arminius contra a vontade do pai. Você já teve certeza de algo e ninguém quis escutar? Segestes chegou perto de Varo, contou o que sabia. Arminius estava planejando uma traição, uma emboscada, o fim de tudo. Era um chefe germânico dizendo isso, com nome e motivo pessoal para falar a verdade. E ainda assim não foi suficiente. Varo já tinha decidido, meses antes, em quem confiar, e essa decisão pesava mais que qualquer aviso vindo de um rival de Arminius. Varo virou as costas. Literalmente. Ouviu o aviso, considerou uma rixa pessoal entre chefes germânicos, e seguiu em frente. Nenhuma investigação, nenhuma dúvida real. A confiança em Arminius já estava consolidada demais para ser abalada por um rival dele. Setembro de 9 depois de Cristo.
Arminius inventa uma revolta distante, uma tribo se rebelando, urgência de resposta imediata. Você entende a genialidade cruel disso? Ele não precisou forçar nada, só usou a própria confiança que Varo depositava nele há anos. Varo ordena a marcha. 3 legiões inteiras, a 17ª, a 18ª e a 19ª, começam a se mover, com soldados, auxiliares e civis, mulheres e crianças na coluna. Uma fila enorme entra na densa floresta de Teutoburgo, sob um céu fechado, cada vez mais estreita entre uma colina e um pântano. É como forçar uma multidão inteira a atravessar um corredor de metrô de uma pessoa só. E esperando escondidos entre as árvores, milhares de guerreiros que Arminius já tinha reunido em segredo. A fila romana já não marcha, ela se arrasta. De um lado, a encosta da colina fecha o caminho, do outro, o pântano engole cada passo. Varo abriu essa trilha achando que cortava caminho para casa, na verdade, entrou direto na armadilha desenhada por quem ele mesmo formou. A formação romana, que vencia em campo aberto há séculos, precisa de espaço para os escudos se encaixarem, para as lanças girarem, para os flancos se cobrirem. Aqui não tem espaço nenhum. A coluna se estica por quilômetros, fina como um fio, incapaz de virar, incapaz de recuar. Você já tentou sair de um estádio lotado por uma única saída? Multiplica isso por 10.000 homens, debaixo de chuva, com flechas vindas da mata fechada. Arminius escolheu esse pedaço de terra sabendo exatamente do que a legião precisa para lutar, e tirou tudo isso de uma vez só. Não foi sorte. Foi geografia usada como arma. Os ataques não param, e também não se mostram inteiros. Um grupo solta lanças da mata fechada e some antes que qualquer soldado consiga revidar. A chuva encharca os escudos de couro, pesa cada passo da marcha, apaga qualquer rastro de quem atacou. Isso se repete por 3, 4 dias seguidos, sem comida quente, sem sono, sem clareira para reagrupar as tropas cansadas. Você tentaria lutar contra um inimigo que nunca aparece de frente? Os romanos só veem o resultado, companheiros caindo, fileiras encolhendo a cada hora que passa, e nenhuma resposta possível para o golpe que já foi embora. Varo entende, no meio da lama e do caos, que essa batalha já não tem final feliz. Render-se significa correntes, exibição pública, a humilhação de um general romano acorrentado como troféu germânico. Para ele, isso pesa mais que a própria morte, mais do que qualquer derrota já registrada. Então ele faz o que a tradição militar romana reserva para os comandantes vencidos, puxa a espada e cai sobre ela, ali mesmo, cercado pelos restos do próprio exército. O homem que confiou no aluno certo demais não vive para ver o tamanho real do que essa confiança custou. Quando a poeira baixa e a floresta volta a ficar quieta, o número que sobra é brutal. De 15 a 20.000 pessoas entraram naquela trilha, soldados, auxiliares, famílias que seguiam a coluna, e menos de 1.000 saem vivas dali. Menos de 5 em cada 100. É como um avião lotado despencar e sobrar só um punhado de passageiros para contar a história depois. E aqui está a resposta que você queria desde o início. Não foi um exército germânico maior ou mais bem armado que derrubou 3 legiões romanas inteiras. Foi um homem que Roma mesma treinou, vestiu, batizou como cidadão e promoveu oficial, usando cada detalhe que aprendeu sobre como o exército romano pensa e confia. O inimigo mais perigoso nunca foi o estrangeiro. Foi quem sabia exatamente onde apertar. A notícia leva semanas para atravessar o império até chegar em Roma. Augusto, o homem que construiu o maior poder militar do mundo conhecido, recebe a informação completamente sozinho. E a reação dele vira lenda até hoje. Ele bate a cabeça contra a porta do próprio palácio, repetindo o nome do general morto. Varo, devolva-me minhas legiões. Não é só luto por soldados perdidos numa floresta distante. É o imperador mais poderoso da história recente admitindo, em público, que confiou demais em alguém, e pagou com um pedaço inteiro do seu exército. 6 anos se passam antes que qualquer romano volte àquele pedaço de floresta. Em 15 depois de Cristo, o general germânico conduz suas tropas de volta ao mesmo território, e o que encontra ainda gela o sangue de quem ouve. Ossos espalhados entre as raízes, crânios pregados em troncos de árvore, como se a floresta tivesse virado um memorial forçado do próprio horror vivido ali.
Imagina voltar quase uma década depois a um lugar de tragédia e encontrar ainda vestígios visíveis espalhados pelo chão. Nenhum nome sobrevive para ser gravado, só os ossos dizem que ali existiu um exército inteiro. Os soldados de Germânico param a marcha, recolhem o que sobrou dos companheiros mortos e enterram cada osso encontrado, ali mesmo, com as próprias mãos. Depois de Teutoburgo, Roma nunca mais tenta anexar essa região de forma permanente. As legiões cruzam o Reno outras vezes, em campanhas de retaliação, mas a ideia de expandir o império fixo para dentro da Germânia morre naquela floresta específica. O rio Reno vira, de vez, a linha que separa o mundo romano do resto do continente. E há um detalhe curioso: Roma nunca mais usa os números 17, 18 e 19 para batizar novas legiões. É como uma empresa que aposenta para sempre o nome de um projeto que deu terrivelmente errado. O trauma daquela emboscada segue vivo nos registros, mesmo depois que os corpos já foram enterrados. Por quase 2000 anos, ninguém sabe dizer com certeza onde essa batalha aconteceu de verdade. Historiadores discutem, mapas antigos se contradizem, e o local vira quase uma lenda sem endereço fixo. Em 1987, escavações começam num campo perto de Calcriese, na Alemanha atual, e o que sai da terra muda tudo o que se sabia. Milhares de artefatos, pontas de lança, fivelas de cinturão, moedas romanas espalhadas exatamente no padrão de uma coluna em fuga desesperada. E entre as peças, uma máscara de cavaleiro romano com rosto prateado, ainda com o brilho metálico preservado sob a lama. É como um crime perfeito resolvido quase 2000 anos depois. Pela primeira vez, a ciência confirma o que Tácito só tinha escrito de ouvido, décadas depois dos fatos reais. E é isso que a história de Varo e Arminius deixa para você, mais forte que qualquer número ou artefato encontrado. Roma não caiu porque o inimigo era mais forte no campo de batalha. Caiu porque confiou cegamente em alguém que ela mesma formou, vestiu com sua farda e ensinou cada segredo do próprio exército. Arminius não venceu como estrangeiro. Venceu como aluno que decidiu usar tudo o que aprendeu contra quem ensinou. A pergunta que fica não é sobre força militar. É sobre em quem você decide confiar sem nunca questionar. Hoje a floresta de Teutoburgo é só verde e silêncio, sem placa visível, sem monumento chamando a atenção de longe. Mas o solo ainda guarda o que aconteceu ali, peça por peça, esperando quem tenha paciência para escutar. Fica a pergunta que atravessa esses 2000 anos até você, agora: e se o próprio conhecimento que você entrega a alguém for a arma usada contra você? No próximo vídeo, a gente investiga quem mais em Roma pagou o preço de confiar na pessoa errada.